Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Quero saudar em especial os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela TV Manaim, no canal 126, em Embratel, e também no canal 85, pela Sky Livre. O tema do nosso episódio de hoje é sobre criptografia. Mas o que seria a criptografia? Bem, para responder essa pergunta, nós estamos aqui com membros do Grupo Ciência e Fé para discutirmos a respeito desse assunto. Eu gostaria de apresentar aqui os componentes da mesa. O professor Tiago Costa, paz do Senhor. Bem, paz do Senhor a todos. Está sempre aqui conosco. E temos também hoje um convidado, já esteve aqui conosco em outras oportunidades para falar, por exemplo, sobre inteligência artificial. Professor Marcos Rodrigues, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, paz dos seus irmãos. Amém. Gostaria de apenas aqui passar o currículo do Marcos Rodrigues Saúde, que é pastor da Igreja Cristã Maranata. Ele é graduado em Ciência da Computação pela UFES, também é mestre em Informática pela mesma universidade, tem especializações, pós-graduações, como Engenharia de Sistemas, Design Educacional, Tecnologias Digitais na Educação, Práticas Assertivas em Didáticas na Educação Profissional também. Além disso, o nosso irmão é professor universitário de Informática Aplicada, também é oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ufa! Terminamos de falar o currículo aqui do pastor Marcos Rodrigues Saúde, E por isso que ele está aqui para falar a respeito desse tema, por causa do currículo dele. Isso é muito importante mencionar para que todos tenham dimensão que nós trazemos os irmãos aqui que têm expertise na área, conhecem com mais profundidade a respeito desse assunto. Então, para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa, nada melhor do que o professor Marcos Saúde falar o que é criptografia. Professor. Muito bem. Conceito está muito relacionado ao significado da palavra, o significado base, que vem de duas partes. Criptos, que significa escondido, e grafia, que é escrita, ou seja, a criptografia ela é uma técnica desenvolvida na área de segurança cibernética, que inclusive é especialização aqui do pastor Tiago, ou seja, segurança da informação também podemos dizer assim, que quando você precisa enviar uma mensagem, essa informação ou mensagem, ela é, vamos dizer assim, escondida, ela fica escondida, ou seja, você vê um texto, e você não sabe necessariamente o que está sendo escrito ali. Por quê? Porque ela foi codificada. Então, sim, basicamente é essa técnica que tenta garantir uma confidencialidade, uma integridade da informação ao ser emitida para alguém. Essa pessoa que recebe, ela precisa ter um código para conseguir decifrar. Senão, torna-se uma mensagem ininteligível, ou seja, indecifrável. Então, a pessoa olha, não estou entendendo nada do que está aqui. Então, é exatamente essa ideia de codificar, esconder aquela mensagem, e só quem tem o código, só quem tem o segredo, a chave para decifrar, é que vai conseguir compreender o que está ali sendo transmitido. Entendi. É interessante, porque quando a gente fala de criptografia, as pessoas, de modo geral, elas têm ideia de que seja alguma coisa relacionada sempre à informática, aqueles códigos de computador, como decifrar isso, decifrar aquilo. Mas até seria interessante o professor Marcos falar sobre isso, mas não se trata de algo que seja recente, Acho que tem um determinado tempo. Acho que também seria importante só falar um pouquinho desse histórico, de como surgiu, para que a gente possa continuar abordando sobre isso, Então, realmente, não é uma técnica que surgiu com a computação. Não é uma técnica que surgiu muito recentemente, pelo contrário, é uma técnica milenar, normalmente associadas a práticas de guerra. Então, por exemplo, um exército,
A gente está falando aqui, por exemplo, de tempos remotos mesmo, né? Muitos anos antes de Cristo, inclusive, e que depois foi se aperfeiçoando com o tempo, né? Outras técnicas foram criadas, mas geralmente associada à necessidade de transmitir uma mensagem, por exemplo, de um exército a outro aliado, né? Dois exércitos aliados que querem se comunicar. Se o exército inimigo souber o que eles estão se comunicando, a estratégia que eles estão traçando ali na guerra pode Cair por terra, né? cair por terra. Então é exatamente essa necessidade que a força militar, né, nas guerras precisavam de se comunicar de forma que aquela mensagem ficasse entendida só entre os exércitos aliados, por exemplo, né? Então a gente tem, historicamente, não há tempo aqui para a gente esgotar todas, né? Há livros de muitos conteúdos que a gente encontra hoje na literatura que falam de diversas formas que a história registra, né, de criptografia. Há um outro assunto que a gente pode trazer em outro momento, que é a esteganografia. Mas nós vamos atentar aqui agora para a criptografia, que é esconder uma mensagem, embaralhar as letras, enfim. Uma delas, podemos até trazer aqui na tela, é utilizada pelos hebreus, né? Pelos hebreus há cerca de 500 a 600 anos antes de Cristo. Há até registros históricos de que alguns livros do Velho Testamento foram escritos utilizando essa criptografia, que é uma cifra de substituição, também a gente chama, né? Chamada Atabash. Então, ou seja, você vê, olha quanto tempo antes, né? Que basicamente era o quê? Fazer uma substituição de letras, né? Então, por que se chama, ficou conhecida na história como criptografia Atabash? O A é a primeira letra, né, do alfabeto hebraico, que é o Aleph, né? E o T é o Tav, que é a última letra, ou seja, faz uma substituição da primeira pela última e vice-versa. Então, em vez de escrever a primeira letra, escreveria a última. O B vem do Beth, que é a segunda letra, e o SH, né, que é vamos dizer, a penúltima letra, né? Então, substitui a primeira pela última, a segunda pela penúltima, assim por diante, né? De tal forma que quando você lê num primeiro momento, você não vai compreender, mas se você fizer, né, qual seria o código, né? Entendi. Fazer essas mudanças de acordo com o que está aqui nessa tabela apresentada na tela, por exemplo. E aí você decifraria o que estaria de fato escrito, né? Há outros também, há um outro aqui que é o caso da cítala, né? Você vê, 487 a.C. Essa foi uma criptografia utilizada pelos espartanos. Esparta era uma grande cidade da Grécia Antiga. Qual era o segredo aqui? O segredo estava no uso desse bastão. Está sendo apresentado aí. Aqui também chamado cítala, né? Ou bastão de Licurgo. Dois exércitos querendo se comunicar, ou dois grupos querendo se comunicar, eles precisavam de ter um bastão da mesma altura, mesma espessura. E aí o que se fazia para se comunicar? Pegava-se uma fita de couro, né? Podia ser de papiro também, enrolava essa fita no bastão e aí escrevia a mensagem. Quando você desenrola a fita, fica aquela fita com uma sequência de letras sem sentido. Entendi. Né? Então, assim, essa mensagem alguém, né, pegava, levava para o outro exército, né? Muitas vezes um mensageiro, né, levava isso. Se alguém pegasse, olha, essa pessoa, vamos dizer que o exército inimigo, sei lá, interceptasse essa pessoa. Olhava, tinha uma fita com um monte de letras sem sentido nenhum. Sim. Mas quando ele chegava do outro lado e aí entregava, eles tinham que ter o bastão de mesma altura, mesma espessura, e aí, ao enrolar, a mensagem era desvendada. Então, exatamente essa, você vê, né? Quanto tempo antes de se pensar em computação, ou, enfim, informática, qualquer tipo de coisa, mas essa
Na verdade, a informática ela usou essa ideia de esconder mensagem, né? E aí criou algoritmos, né? Programas que estão cada dia mais sofisticando, né? Para poder exatamente... mas pegou, na verdade, uma ideia que já era criada, né? Podemos citar mais outro exemplo também, que é o caso das cifras de substituição de Júlio César. Aqui é até um pouco mais simples, né? A gente, evidentemente, ele escrevia no latim ou no grego. A gente está dando um exemplo aqui no quadro, pegando como se a gente fosse usar o alfabeto que a gente utiliza, né? Aqui. Trocar as letras. Exatamente, a substituição. Então, assim, a mesma técnica. No lugar de uma letra, você faz um deslocamento, 3 letras na frente, né? Então, se você vai escrever alguma palavra, né, qualquer que seja, por exemplo, casa, né? Então, no lugar do C, você pega 3 letras na frente e coloca. Okay. Quando a pessoa olha a mensagem, né, fica uma coisa realmente sem sentido. Sim. Basta deslocar 3 letras atrás, a mensagem ela é desvendada, né? Outro exemplo também, que salvo engano, acho que é a cifra de Vigenère. Essa tabela, já foi uma cifra um pouco mais bem elaborada. Né? Você precisa de ter, de fato, um código. Tá? Então, esse código ele vai nortear exatamente a sequência de escrita do que você vai esconder. Então, se você vai... qualquer palavra que você queira escrever, você vai seguindo pelas colunas ali. Mas existe um código. Vamos dizer que o código seja a palavra nota. Né? Então, assim, a primeira letra da frase, você casa com a letra N, que é a primeira letra das linhas aqui, né? Das linhas. Aí a segunda letra da frase, você já vai na letra O, você procura onde está a letra O aqui nessa linha. Então você vai fazendo esse cruzamento. E vai seguindo. Toda vez que... E você vai estar sempre repetindo esse NOTA nas linhas. E escrevendo, né, a sequência da frase ou da mensagem, né, seguindo ali as colunas. Então veja que com esse alinhamento, né, você vai gerando letras que estão dispostas ali no quadro, e aí, de fato, vai também ficando uma... Né, qual o grande segredo aí? Saber que a chave é a palavra nota, ou poderia ser uma outra qualquer palavra. Que chave é essa? Né? Então, assim, você só consegue, de fato, desvendar se você tiver essa informação. Então, assim, foi criada para que essa mensagem fosse escondida, só que quem envia e quem recebe sabe qual é o código. O código é utilizar nas linhas aqui a palavra, seja qual for lá. Podia até ser uma frase, inclusive. Né? Se a pessoa não tivesse acesso a essa informação, eu jamais teria como descobrir. Não tem como desvendar. Não tem como. Até então, que assim, esses métodos mais antigos você conseguiria quebrar, né? Com a famosa força bruta que a gente fala, que é você ir tentando inúmeras vezes até você achar. Mas à medida que isso vai evoluindo, isso vai sendo cada vez mais difícil. Vai ficando mais difícil de quebrar. Né? Tem um outro exemplo ainda, que é o caso esse aqui, ó. Esse que está à nossa direita, né? Sim. Que é a direita, de quem está vendo a imagem. Que é o cilindro cifrante de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi um presidente dos Estados Unidos. Em uma certa ocasião ele viajou para a França, chegou lá, descobriu que uma carta que ele tinha escrito tinha vazado, vamos dizer assim, informação, né, que era uma informação confidencial. Então ele começa a se debruçar em pensar em criar uma forma de como é que eu faria minhas cartas, né, que são informações confidenciais, de sigilo de Estado, etc. Como é que eu faria para enviar essas mensagens de forma escondida? Então ele cria esse cilindro cifrante, né? Não dá tempo aqui também, porque a gente teria que gastar um certo tempo para explicar como que funciona, mas basicamente a primeira rodela aqui, né, desse cilindro cifrante seria uma chave também, né? E aí em seguida você escreve ali
E cada uma dessas circunferências, né, com letras, elas têm um código também. Então, assim, para a pessoa decifrar, ela tem que saber qual é a chave do primeiro da primeira esfera e qual é a sequência de cilindros que ficariam ali, né? Perfeito. Para poder decifrar. Enfim, não dá para entrar em detalhe, porque realmente a explicação, assim, para entender como funciona é um pouco longa, mas basicamente, da mesma forma, para se ter, para você poder conseguir decifrar, você tem que ter o cilindro, você tem que ter a chave, então você, enfim. E aqui mais recentemente, né, até mencionamos também, quando falamos sobre inteligência artificial, que é a máquina Enigma, né? Foi apelidada pela base militar americana como Enigma, né? Que é exatamente essa estrutura, essa máquina que eles criaram, toda ela de forma mecânica até, né? Em que você aperta uma letra e aí essa letra ela passa por uma série de processos, né? Gerando uma possibilidade de mais de 150 trilhões de combinações. Então era algo que na época se pensava até que era impossível de ser decifrado. Mas que depois, né, com o tempo, Alan Turing conseguiu desenvolver uma máquina com todos os princípios que se usa até hoje na computação e conseguiu descriptografar. Né? Isso aí foi um marco de virada na Segunda Guerra Mundial, foi a quebra desse segredo aí. Os irmãos reparam o seguinte, que toda essa criptografia que o pastor Marcos está falando depende de você ter acesso a uma chave que desfaz a criptografia, que descriptografa, né? E se a gente trouxer para a nossa vida espiritual, a salvação é um mistério, que você precisa ter uma chave. A chave é o clamor pelo sangue de Jesus, que abre o invólucro do mistério, né? Que dá acesso a gente entrar no Santo dos Santos e descobrir uma salvação que está oculta no mundo. Mas a chave é quem? No nosso caso ali, tem as chaves para você ter acesso à informação criptografada. No nosso caso espiritual, a chave é o clamor pelo sangue de Jesus. Se você ignorar essa chave, você nunca vai entrar no mistério. Mas se você tiver acesso a essa chave, você entra no mistério da salvação. E a igreja tem tido acesso, né? Louvado seja Deus a esse mistério por meio dessa chave, né? Essa doutrina maravilhosa que o Senhor nos mostrou, né? Isso mesmo. Muito bem. Aí, ainda voltando um pouquinho para a ciência, antes da gente entrar mais no aspecto profético, atualmente, o professor Marcos, como é que isso tem sido utilizado, essa parte da criptografia, de forma mais recente? É importante nós destacarmos aqui o seguinte, na segurança da informação existem alguns princípios que a gente desenvolve técnicas, muitas técnicas inclusive foram desenvolvidas tentando cumprir esses princípios. Um deles é confidencialidade, que é o princípio da confidencialidade. Uma informação, ela deve ser acessada por quem de direito, né? Ou seja, pela pessoa que ela é alvo. Sim, claro. Tá certo? Então, a mensagem está sendo transmitida para alguém em específico, né? Esse é um princípio. Então, a criptografia, é uma técnica que ela tenta, ou que ela foi desenvolvida, na verdade, para tentar garantir esse princípio. Um outro é a integridade, que tem muito a ver com fé sem ruído, né? Tem muito a ver, assim, a integridade significa o seguinte, a informação, ela não pode se corromper, ela não pode ser alterada, né? Não pode ter ruído. Né? Então, a criptografia também, ela tenta garantir. Existem outros, né? Autenticidade, mas não é o caso de mencionar aqui. Sim. Não repúdio e tal, mas basicamente o que a criptografia tenta garantir é a confidencialidade e a integridade da informação. A informação, ela deve chegar no alvo da mesma forma como ela saiu na origem. Ela precisa sair do emissor e chegar no receptor. Então, a gente tem várias aplicações hoje, né, atualmente, que nessa era digital que a gente está vivendo, que é um grande advento, né, que aconteceu foi o surgimento da internet. E depois vieram as redes sociais. E aí o volume de informações que se tem hoje circulando nessa rede mundial é muito gigante, muito grande. Então você vê que existe essa preocupação, portanto, de muitos aplicativos, de muitos sistemas, inclusive
até empresariais também, com relação a sigilo, a guardar a informação, esconder, né? Então, a criptografia, ela veio exatamente aplicada nessa era digital, né? Com essa ideia, e aí vários algoritmos, programas foram desenvolvidos, cada vez mais estão sendo aprimorados, né? Para exatamente garantir. Por exemplo, você vai usar o WhatsApp, o Telegram, esses aplicativos de mensagem instantânea, geralmente eles são cheios de técnicas de criptografia. Verdade. Né? Tem pessoas que preferem até, às vezes, fazer ligação pelo WhatsApp porque sabe que é mais difícil de interceptar, né? Por quê? Porque tudo é criptografado. Enviar mensagem pelo Telegram, por exemplo, também é a mesma coisa. Então, você tem sistemas também de informação de grandes empresas. Hoje, as principais empresas, elas têm que ter uma política de segurança da informação, que é exatamente aquelas informações que são confidenciais. Não pode estar certas informações nas empresas, elas não podem estar disponíveis à concorrente. Sim. Né? É parecido, semelhante com a tática de guerra, né? Então, assim, se o concorrente souber das informações confidenciais da sua empresa, daqui a pouco você vai perder para a concorrência fácil. Então, assim, e outra, existe hoje uma preocupação muito grande, não é só no Brasil, mas no mundo todo, né? No Brasil foi criada uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é, assim, a necessidade de se guardar a informação das pessoas de forma protegida, né? Não expor de qualquer forma. Então, a gente tem poderíamos falar várias aqui, mas eu vou parar por aqui, mas é para dar exemplo. Mas muito bom. Né? Da necessidade que se tem de criptografia hoje nesse universo em que muitas informações estão sendo produzidas e coletadas, né? E precisam ser protegidas de fato. Claro, isso é muito importante para a gente entender, não só no contexto histórico, né, que o professor Marcos ele trouxe aqui para nós, mas da importância disso de uma forma prática para o nosso cotidiano, né? Isso faz parte, né? Muito bem, antes da gente continuar aqui, eu gostaria de mencionar aqueles que estão nos assistindo pela TV Manaim, que nós temos o nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Talvez você seja um convidado, um visitante que esteja assistindo esse programa, que foi compartilhado por alguém, mas saiba que nós temos cultos diários inéditos no canal da igreja, no canal oficial do YouTube, todos os dias às 20 horas, e também no domingo pela manhã às 10 horas temos a Escola Bíblica Dominical. Então você pode ali, além disso, contemplar diversos programas que estão presentes em playlists, dentre eles o próprio Ciência e Fé. Nós temos ali mais de 30 episódios gravados, você pode visualizar, pode compartilhar e até mesmo comentar a respeito do que foi tratado naqueles episódios. Voltando aqui então, eu acho que agora chegou o momento da gente poder fazer uma aplicação no contexto da palavra, né? O que é esse conhecimento da criptografia? A gente pode até iniciar aqui com o professor Tiago, uma aplicação da palavra de forma prática, né? Daquilo que nós aprendemos, nós podemos observar, né? Já foi falado, a gente tem acesso à chave, é o que o clamor pelo sangue de Jesus e acesso a mistérios que o mundo ele não tem acesso. Né? Então, de que maneira a gente pode observar isso na palavra? Repara que a gente vai aprendendo ao longo do tempo a utilizar essas técnicas, mas o nosso Deus, como é soberano e de infinita sabedoria, ele já usava isso ao longo da história do homem e principalmente na sua obra. Quando a gente fala de criptografia, o que a gente está falando aqui? Resumindo aquilo que a gente fez, a gente esconde uma mensagem e só tem acesso a essa mensagem aquele que tem acesso à chave. Basicamente é isso. E quando Jesus faz isso? Nós lemos no capítulo 8, verso 12 de Lucas, fala assim, olha, Jesus falando, verso 10, perdão, Jesus fala assim, e ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então esse texto é uma clara manifestação de uma criptografia espiritual, por assim dizer. Vamos usar esse termo, né? Porque Jesus ele fala uma parábola, a parábola do semeador, ninguém entendeu, nem os próprios discípulos, e se perguntaram, mas o que o senhor quis dizer? Aí ele fala esse texto aí, olha, a voz que está representando a igreja é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
Mas aos outros não, vai ficar por parábola. Eles vão ver, mas não vão entender nada, vão ouvir, não vão entender nada. Então Deus, ele pegou a sua palavra e colocou uma criptografia nela. E essa criptografia, a gente só tem acesso através da revelação do Espírito Santo. Muito bom. Quando o Espírito Santo revela aquilo que está na palavra, nós temos acesso a um segredo, a um mistério. Então as pessoas olham para a Bíblia e aqui elas formulam inúmeras teorias do que pode estar dizendo, do que não pode. Isso. E nós vamos ver isso presente nas religiões, na filosofia, na teologia, em vários aspectos. Exatamente. Porque eles estão vendo uma mensagem criptografada. Mas quando nós temos acesso à revelação, nós temos acesso àquilo que foi gerado na eternidade. A acesso ao segredo. E aí isso se revela para nós e nós vamos entender uma palavra que é totalmente revelada. E até complementando isso que o pastor Tiago está falando, eu mencionei aqui a respeito dos princípios de confidencialidade e integridade, né? Então, a mensagem, quando ela é transmitida, ela deve chegar, por princípio, né? Ela deve chegar no destino da forma como ela saiu na origem. Então, a melhor forma de você compreender a mensagem que vem da eternidade, porque a palavra de Deus ela tem origem, né? Ela vem da eternidade. Sim. É você buscar do autor e saber dele, Senhor. Então, o texto que o pastor Tiago mencionou é muito interessante, porque eles não foram falar somente entre eles. O que você entendeu daquela parábola que ele falou do semeador? Eu entendi assim, eu entendi. Eles foram na fonte, eles foram na origem. Senhor, o que o Senhor quer dizer? E aí vem a revelação. Né? Então, o segredo para desvendar a mensagem que vem da eternidade é por revelação do Espírito Santo. Né? Então, ou seja, é você ir naquele que criou aquela mensagem, né? E não ir em busca de outras fontes. Você pode ter essa comunicação horizontal, né? E não chegar. Verdade. Né? Então, a filosofia não vai chegar, a teologia não vai chegar, mas o que vem da eternidade, que é revelado pelo Espírito Santo, ela de fato vai desvendar. Você repara que toda a palavra, ela contém, assim, ela precisa da revelação para você entender. Mas alguns livros que é essencial, totalmente essencial a revelação, você não consegue entrar de jeito nenhum se não for pela revelação. Exatamente. Aí você tem o livro de Cantares, que nós tivemos um estudo grande. Quantas revelações o Senhor deu? Nós temos o livro de Apocalipse, que se você não tiver revelação, você vai por caminhos que é totalmente contrários daquilo que o Senhor está querendo revelar. Isso mesmo. Mas quando você entra na revelação, você tem acesso a uma informação que é maravilhosa. Que é o livro de Cantares, então, é maravilhoso nisso, porque como é que você entra em aspectos ali humanos? Eu ia até comentar a respeito disso, do livro de Cantares, porque acho que todo ele, vamos colocar aqui entre aspas, né, criptografado para o mundo, porque o mundo lê o livro de Cantares vai ter outra interpretação. Pensa que é uma poesia, ou que é apenas um livro, né? Enfim, um conteúdo que fala ali de uma história de amor entre um homem e uma mulher. Mas para aquele que tem o segredo, que é a revelação do Espírito Santo, ele penetra no mistério por revelação do Espírito Santo e vê que tem um conteúdo extraordinário profético, né? E que é mais atual do que o Jornal de Amanhã, porque fala de fatos que já aconteceram, alguns que estão por acontecer. Exatamente. A igreja ela vai ter acesso à informação de várias doutrinas que estão descritas nesse livro. Né? A doutrina do arrebatamento é uma delas, né? O Pentecostes, enfim, a gente vai observar uma série delas que nós aprendemos aí nos últimos anos. Nós podemos mencionar também Apocalipse. Sim. Você vê que o primeiro, eu até separei um versículo aqui, Apocalipse, primeiro verso diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Veja a confidencialidade aqui. Salvação é individual, né? O Senhor quer falar a cada coração. E então, assim, a revelação, ou seja, quem lê o livro de Apocalipse, em certos momentos vão ficar até com medo. Não é essa, por certo, o objetivo do livro, né? Até mesmo porque o nome do livro é Revelação. Revelação. Né? Então, assim, aos seus servos. Então, o que é necessário? Qual é
A chave para descriptografar, para penetrar no mistério, para alcançar a verdadeira mensagem do que está ali no livro de Apocalipse. Ser servo, é servir ao Senhor, comunhão. Né? O interessante é que o Senhor ele é soberano nisso, porque ele dá acesso a esse segredo no tempo que ele deseja. O livro de Cantares, por exemplo, ficou 2000 anos, mais, né? Porque ainda tem uns 600 anos antes. Então você bota aí quase 3000 anos o livro de Cantares aí, e alguns homens estudiosos desprezaram. Verdade. Mas por que desprezaram? Porque o Senhor não tinha para aquele momento a revelação daquele assunto. Amém. Mas o Senhor chega no momento certo e ele abre essa revelação, e esse momento para nós foi maravilhoso. Que nós vivemos exatamente um momento de preparo para a saída, e aí o Senhor mostra no livro de Cantares todo esse preparo da igreja fiel. E há um segredo que é mais precioso ainda para nós, que é esse segredo do arrebatamento. E esse é um segredo que, para nós, ele é maravilhoso, porque vai ser um segredo individual. O Senhor vai falar conosco e vai nos arrebatar para morar com o Senhor na eternidade. E essa aí é o fundamental para nós. Todo preparo, nós entendemos revelação, ação do Espírito Santo, clamor pelo sangue de Jesus, é todo um preparo para a saída da igreja. Interessante que o pastor Tiago mencionou aí, eu gostaria só de puder fazer um fechamento aqui. Claro. Lá em Daniel 12, verso 4, diz assim: Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o tempo do fim, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, a ciência se multiplicará. Há coisas que estavam no livro de Daniel que não era para o tempo dele. Sem dúvida. Ele mesmo, por certa vez, não entendeu. Ele anotou, né? Estava, vamos dizer, criptografado ali, mas com o passar do tempo, né? Hoje se desvendou, por revelação do Espírito Santo, à igreja, né? Aos servos. E um outro que eu gostaria de lembrar também, que também é claríssimo, né? Que é um exemplo de criptografia, é a escrita na parede. Né? Lá no capítulo, salvo engano, capítulo 5, né? De Daniel também, na mesma hora, Daniel 5, verso 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do Palácio Real. O rei via parte da mão que estava escrevendo. E aí, Belsazar, né, ele chama todos os sábios de Babilônia, pessoas super entendidas na ciência, nas línguas, né, e não conseguiram. Agora, tinha algo escrito. Havia algo escrito. O que significa isso? Só Daniel, por revelação do Espírito Santo. Só Daniel, que tinha, segundo eles mesmos reconheceram, né? Ele tem o Espírito, né? Excelente sobre ele, que é o Espírito Santo, né? Então, ele sendo servo do Senhor, ele foi ali, ele falou, olha, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Não vou entrar em detalhes aqui para a gente ser objetivo, mas ali ele desvenda a profecia que estava contida, a revelação daquilo que estava escrito na parede e que veio da parte do Senhor. Maravilha, maravilha. Bom, conforme o próprio professor Marcos já mencionou, nosso tempo já chegou ao fim. Nós vamos precisar encerrar, mas é um assunto vasto que a gente pode depois dar uma continuidade a ele, né? Acho que vai ser muito importante. Tem outros aspectos que a gente pode entrar também e é bastante válido. Então, professor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Fica para uma próxima oportunidade, Amém. então. A paz do Senhor, pastor Marcos Rodrigues, seja bem-vindo sempre. Amém. E até a próxima. Grande alegria estar sempre aí com os irmãos, poder participar, contribuir. É uma grande bênção para nós. Maravilha, maravilha. Eu quero me despedir então de todos aqueles que nos acompanharam neste episódio e no próximo programa nós continuaremos com outros temas de ciência e fé. Portanto, continue ligado, conectado conosco para aprendermos juntos mais a respeito da ciência, mas acima de tudo da palavra do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus.